Mas algo estava para mudar. E mudanças, quando vêm de Deus, chegam sem aviso. Enquanto Isabel seguia sua rotina, talvez preparando um pão ou acendendo a lamparina ao cair da noite, Zacarias estava diante do altar do Senhor. O incenso subia, perfumando o ar, e as preces de um povo inteiro ecoavam nas paredes sagradas do templo. Foi ali, naquele silêncio solene, que algo impossível aconteceu. Um anjo apareceu. Não uma visão turva, não um sonho, mas uma presença real, forte, impossível de ignorar. Zacarias sentiu o corpo fraquejar. O coração disparou, as mãos tremeram. Não era comum que um homem, mesmo um sacerdote, visse um ser celestial. O anjo, no entanto, não trazia espada nem julgamento. Ele trazia palavras, palavras que mudariam tudo. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Aquela frase o atingiu como um trovão. Sua oração, qual delas? Havia pedido tantas coisas ao longo dos anos, mas então veio a resposta. Sua esposa, Isabel, lhe dará um filho. O tempo pareceu parar. O som da respiração de Zacarias foi a única coisa que ele conseguiu ouvir. Como aquilo poderia ser verdade? Isabel já não era jovem. Os anos haviam se acumulado sobre eles como poeira no templo. Aquela promessa parecia um sonho tardio demais para ser sonhado. Mas o anjo continuou. Disse que o menino se chamaria João e que ele não seria um filho comum. Ele viria com uma missão, uma voz que clamaria antes da chegada do Senhor. Seria um homem forte, cheio do Espírito desde o ventre e prepararia o caminho para algo muito maior. Zacarias, um homem de fé, sentiu a dúvida crescer em seu peito. Como poderia acreditar em algo tão impossível? Sua boca se abriu para questionar, mas suas palavras não foram aceitas. E foi naquele momento que algo inesperado aconteceu. De repente, o silêncio deixou de ser apenas um sentimento. Tornou-se algo literal. Zacarias tentou falar, mas nada saiu. Nem um som, nenhuma palavra. A voz que por tantos anos havia entoado orações e bênçãos, agora era apenas silêncio. O anjo já não estava mais ali, mas o impacto da sua visita permanecia. Lá fora, o povo esperava. O tempo no templo estava se estendendo mais do que o normal, e os fiéis começavam a cochichar entre si. O que estava acontecendo? Por que Zacarias demorava tanto? Quando finalmente saiu, todos se voltaram para ele, esperando suas palavras. Mas ele não disse nada, movia os lábios, gesticulava com as mãos, mas nada. O espanto tomou conta da multidão. Algo acontecera ali dentro, algo que ele não podia explicar, pelo menos não com palavras. Ele voltou para casa naquele estado. Isabel percebeu logo de cara que algo estava diferente. O homem que sempre trouxe relatos do templo agora só conseguia se comunicar com gestos e expressões. Mas o olhar dele dizia tudo. Havia algo mais ali, algo que ela ainda não compreendia. E então, o tempo passou. Sem que percebesse de imediato, algo começou a mudar dentro dela. Pequenos sinais, sutis no começo, mas inconfundíveis com o passar dos dias. O impossível estava acontecendo. O ventre que fora silencioso durante toda a sua vida, agora carregava uma promessa. Por 5 meses, Isabel se recolheu. Não por vergonha, não por medo, mas porque havia algo sagrado naquela espera. O mundo sempre a vira como uma mulher sem filhos, e agora, sem que ninguém soubesse, Deus estava tecendo um milagre dentro dela. No 6º mês, ela recebeu uma visita inesperada. O vento quente soprava suavemente pelas colinas da Judéia, quando Isabel ouviu passos apressados se aproximando. Seu coração deu um pequeno salto no peito. Quem poderia ser? Nos últimos meses, ela se mantivera reclusa, guardando em silêncio o milagre que Deus lhe concedera. Mas agora, alguém vinha ao seu encontro e, de alguma forma, Isabel sentia que aquilo não era uma visita qualquer. E então, ali estava ela, Maria, sua jovem prima,
com os olhos brilhando e a respiração ainda ofegante da viagem. Isabel sorriu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, algo aconteceu. Algo que fez seu corpo inteiro estremecer. Dentro dela, o bebê se mexeu, mas não foi um simples movimento. Foi como se seu filho reconhecesse algo, ou melhor, alguém. Uma alegria inexplicável percorreu o corpo de Isabel, e naquele instante, algo tomou conta dela. Era como se uma chama tivesse sido acesa em seu coração, e sem pensar, as palavras simplesmente saíram de sua boca. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria arregalou os olhos surpresa. Ela ainda não havia contado nada a ninguém, mas Isabel sabia porque o próprio Espírito Santo a havia enchido naquele momento, trazendo à tona uma verdade maior do que qualquer uma das duas poderia compreender. Mas como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isabel olhava para Maria com reverência. Ela não via apenas uma jovem diante dela. Via um mistério divino se cumprindo. O Messias estava ali, ainda no ventre, e mesmo assim já era reconhecido. Maria levou a mão ao ventre, emocionada. Os olhos de Isabel brilhavam, e um silêncio cheio de significado pairou entre as duas. Mas antes que qualquer uma delas pudesse dizer mais alguma coisa, Maria respirou fundo, ergueu os olhos para o céu e começou a cantar. A voz de Maria preencheu o ar como um cântico vindo do próprio céu. Não era apenas uma canção, era uma proclamação. Isabel ouviu atentamente cada palavra, sentindo a verdade ressoar em seu próprio peito. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Havia força naquelas palavras, uma força que Isabel reconhecia. Era a voz de alguém que sabia que algo muito maior estava acontecendo. Maria não era apenas uma jovem visitando uma parente. Ela era o próprio testemunho de que as promessas de Deus estavam vivas, pulsando, se cumprindo naquele exato momento. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como poderia explicar a grandeza do que estava acontecendo ali? Ela, que por tantos anos foi chamada de estéril, agora sentia a vida crescer dentro de si. E ali, diante dela, estava Maria, carregando dentro do ventre aquele que transformaria a história da humanidade. O tempo pareceu desacelerar. O vento soprava leve pelas janelas da casa simples, trazendo consigo o aroma da terra e das ervas secando ao sol. O mundo lá fora seguia seu curso, mas ali, naquele pequeno encontro entre duas mulheres, algo eterno estava sendo registrado nos céus. Maria terminou seu cântico com um sorriso sereno. Isabel respirou fundo, sentindo a presença de Deus ali, tão palpável quanto o próprio ar. Ela segurou as mãos da jovem, apertando-as com carinho. Bem-aventurada é você, Maria, por ter acreditado. A fé daquela moça era algo raro. Isabel sabia disso porque ela própria havia sentido o peso da dúvida por anos. Mas ali estava Maria, sem hesitar, sem questionar, apenas confiando. Os dias passaram e Maria permaneceu com Isabel por um tempo. Juntas, compartilharam histórias, sonhos e promessas. Mas o ventre de Isabel continuava a crescer, e com ele a expectativa de um momento que logo chegaria. O dia do nascimento se aproximava, e quando finalmente chegou, a cidade inteira ficou sabendo. As ruas de pedra da pequena cidade na Judéia estavam agitadas. As vizinhas corriam de um lado para o outro, cochichando entre si. Os parentes chegavam às pressas, trazendo lençóis, ervas e palavras de encorajamento. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Isabel estava prestes a dar à luz. Dentro da casa, o ambiente era outro. As paredes de barro pareciam conter a respiração das mulheres que cercavam Isabel, enquanto ela segurava firme a borda da cama, sentindo cada onda de dor que anunciava a chegada de seu filho. Suas mãos estavam suadas, mas seus olhos brilhavam. Ela havia esperado por tanto tempo por esse momento. E então, ele veio.
Um choro forte e cheio de vida ecoou pelo pequeno cômodo. As mulheres sorriram, algumas enxugaram as lágrimas dos olhos. Isabel, exausta, mas tomada por uma alegria indescritível, estendeu os braços e recebeu seu filho. Um menino forte, saudável, um menino prometido. Lá fora, os vizinhos se reuniram para celebrar. Aquele não era um nascimento qualquer. Todos sabiam que Isabel era estéril. Todos sabiam que ela e Zacarias já eram velhos demais para terem filhos. Mas ali estava ele, a prova viva de que Deus havia falado e que Deus havia cumprido. 8 dias depois, era chegada a hora do menino receber seu nome. A tradição dizia que deveria se chamar Zacarias, como o pai. Os parentes já tomavam isso como certo, e algumas mulheres até começaram a chamar o bebê assim. Mas Isabel, sentada com o menino nos braços, balançou a cabeça. Não, seu nome será João. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. João? Esse nome não existia em sua família. Não fazia sentido. Eles se voltaram para Zacarias, que ainda permanecia mudo desde aquele dia no templo. O que ele diria sobre isso? O sacerdote pediu uma tábua para escrever. Com mãos firmes, desenhou cada letra com precisão. João é o seu nome. No instante em que Zacarias traçou a última letra na tábua, um arrepio percorreu a espinha dos que estavam ali. Era como se o ar dentro da casa tivesse ficado mais denso, carregado de algo invisível, mas poderoso. E então, aconteceu. Zacarias abriu a boca. Por meses, o silêncio havia sido seu companheiro. Por meses, ele ouvira sem poder responder, gesticulava sem poder expressar completamente o que sentia. Mas agora, sua língua se soltou como se nunca tivesse estado presa. Sua voz, há tanto tempo contida, explodiu no ar como um rio rompendo uma represa. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Os parentes se entreolharam, perplexos. Aquele não era um simples agradecimento. Zacarias não estava apenas celebrando a recuperação da voz. Havia algo diferente, havia algo profético. E então, ele continuou. As palavras saíam de sua boca com uma força que não era apenas dele. Ele falava sobre promessas antigas, sobre um Salvador que estava vindo, sobre a misericórdia de Deus que estava se cumprindo naquele tempo. Ele falou sobre seu filho João, dizendo que aquele menino seria chamado profeta do Altíssimo, pois iria preparar os caminhos do Senhor. Os vizinhos estavam boquiabertos. Primeiro, um casal idoso ter um filho. Depois, o nome inesperado. Agora, Zacarias, que não falava há meses, anunciando coisas que ninguém ali podia compreender totalmente. Era como se aquele bebê trouxesse consigo um mistério que ia além do que seus olhos podiam ver. As notícias correram. Por toda a região montanhosa da Judéia, as pessoas comentavam: quem será este menino? Mas enquanto as vozes do povo espalhavam especulações, enquanto as conversas corriam de casa em casa, Isabel olhava para João em seus braços. Ela sabia, ele não era um menino comum. E conforme o tempo passava, aquele pequeno bebê crescia, mas não como os outros meninos do vilarejo. Seu destino o chamava para um caminho solitário, para longe das casas, para longe das ruas, para um lugar onde Deus moldaria sua voz antes que o mundo a ouvisse. Os anos passaram e João crescia, mas não como os outros meninos da aldeia que corriam entre as oliveiras ou aprendiam o ofício de seus pais. Havia algo diferente nele, algo que Isabel percebia desde os primeiros dias de sua vida. O menino carregava um chamado. Seus olhos eram intensos, como se enxergassem além do que estava ao redor. Sua curiosidade não era sobre coisas comuns, mas sobre as histórias antigas, as promessas dos profetas, os mistérios de Deus. Ele ouvia os ensinamentos de Zacarias com uma atenção incomum para sua idade. E mesmo criança, já havia um peso sobre ele, um peso que ele próprio ainda não compreendia. Mas se os anos trouxeram o crescimento, também trouxeram incertezas. O mundo estava em convulsão.
Governantes temiam perder seu poder. Soldados marchavam pelas cidades e reis faziam de tudo para manter o controle. E um deles, Herodes, começou a se sentir ameaçado. Rumores chegavam aos seus ouvidos sobre o nascimento de uma criança especial, alguém que mudaria tudo. O medo fez seu coração se tornar pedra. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Então, ele deu uma ordem cruel. Mensageiros foram enviados. Os soldados receberam ordens para buscar e eliminar todos os meninos pequenos de Belém e arredores. Uma chacina silenciosa começava a se espalhar pelas terras de Israel. E Isabel sabia o que isso significava. Ela e Zacarias precisavam agir. Precisavam proteger João. Foi então que tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. O menino teria que partir. Não havia tempo para despedidas prolongadas, nem garantias do que aconteceria. João não cresceria entre as casas de pedra e as ruas movimentadas. Seu caminho estava longe dali, em um lugar onde o silêncio e a vastidão moldariam seu espírito. E assim, João foi levado para o deserto, um lugar árido para alguns, mas para ele, o solo onde sua voz seria forjada. O deserto era imenso, um mar de areia e rochas onde o vento assobiava como um cântico solitário. João cresceu ali, longe das ruas movimentadas, longe das histórias sussurradas pelos vizinhos, longe até mesmo dos braços de Isabel. O menino que nasceu envolto em mistério agora se tornava um jovem moldado pelo silêncio, pela solidão e pela presença invisível de Deus. Ele aprendeu a caminhar descalço sobre as pedras quentes, a ouvir o farfalhar do vento como se fosse um ensinamento, a esperar o alimento como quem espera uma revelação. Sua comida eram gafanhotos e mel silvestre, mas sua verdadeira nutrição vinha das palavras que ecoavam dentro dele, palavras que ele ainda não sabia como, mas que um dia precisaria dizer ao mundo. Enquanto João crescia no deserto, Isabel envelhecia. A mulher que um dia carregou um milagre agora sentia o peso dos anos sobre seus ombros. Talvez nunca tenha visto seu filho se tornar homem. Nunca tenha ouvido sua voz poderosa rugir no deserto, chamando os homens ao arrependimento. Mas em seu coração ela sabia. Desde o momento em que João saltou em seu ventre, ela soube que sua missão seria maior do que qualquer outra. A Bíblia não nos conta quando Isabel partiu deste mundo, mas o tempo segue seu curso, e a vida dos justos é colhida como trigo pronto para a colheita. Se ela fechou os olhos, sem ver o destino de João, certamente os abriu diante do Deus que lhe prometera aquele filho. Mas João não estava sozinho. Mesmo no deserto, mesmo sem mãe, sem pai, sem casa ou conforto, havia um chamado pulsando dentro dele. Um dia, quando a hora chegasse, ele sairia daquelas terras secas e ergueria a voz. E quando isso acontecesse, ninguém poderia ignorá-lo. Nas cidades, nas aldeias, nas ruas de pedra e nos palácios de mármore, o mundo seguia seu curso, ainda sem saber que uma voz estava prestes a ressoar. Uma voz que prepararia o caminho para algo muito maior. O dia finalmente chegou. O silêncio do deserto, que por tanto tempo foi o único ouvinte da voz de João, foi rompido. Ele emergiu das terras secas como um trovão cortando os céus antes da tempestade. Sua aparência era bruta, quase selvagem. Vestia-se com pele de camelo, os cabelos desgrenhados pelo vento, os pés calejados pelo chão árido, mas seus olhos carregavam um fogo que ninguém podia ignorar. Ele não procurou os templos, nem os palácios. Não se sentou entre os mestres da lei, nem buscou o reconhecimento dos sacerdotes. Em vez disso, foi para as margens do rio Jordão, onde o povo comum ia buscar água, onde os pescadores caminhavam sem pressa, onde os cansados paravam para descansar. E ali ele abriu a boca e falou: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." As palavras cortavam como lâminas afiadas. Não era apenas um aviso, era um chamado urgente.
Os curiosos se aproximavam, os céticos torciam o nariz, mas ninguém conseguia ignorá-lo. Havia uma força em sua voz que fazia o coração disparar. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo. Pobres e ricos, soldados e cobradores de impostos, sacerdotes e pecadores. O Jordão se tornou palco de uma revolução espiritual. E João, o filho de Isabel, era o homem no centro dela. Mas ele não falava de si mesmo. Não se colocava como o Messias, não aceitava títulos de honra. Ele apontava para outro, alguém maior. Depois de mim vem alguém mais poderoso, cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Os rumores se espalharam. Quem era esse de quem João falava? Quando ele viria? O próprio João não sabia o momento exato, mas ele sentia, estava próximo. E um dia, enquanto batizava as multidões, viu um homem se aproximando. O coração de João disparou e seus joelhos quase cederam. Ele sabia. Naquele instante, enquanto João via Jesus se aproximar, tudo se encaixava. O propósito pelo qual ele havia sido gerado, o chamado que ardia dentro dele desde o ventre de Isabel, estava se cumprindo. Aquele que viria depois dele, mas que era maior do que ele, estava ali. E João, o filho da mulher outrora estéril, teve a honra de batizar o próprio Filho de Deus. Mas Isabel não estava lá para ver esse momento. Seu nome não foi mais mencionado nas Escrituras. Seu rosto não apareceu entre as multidões à beira do Jordão. Mas sua marca estava em cada palavra que João proclamava. A história de Isabel não foi sobre grandes feitos aos olhos humanos. Ela não empunhou espadas, não governou reinos, não realizou milagres visíveis, mas ela carregou um chamado. Guardou um milagre dentro de si e soube reconhecer a presença de Deus antes mesmo que o mundo entendesse o que estava acontecendo. Foi a primeira pessoa a testemunhar que o Messias estava chegando. E o que aprendemos com Isabel? Aprendemos que Deus vê aqueles que o mundo esquece. Aprendemos que as esperas mais longas podem esconder os milagres mais extraordinários. Aprendemos que mesmo quando o tempo nos diz que é tarde demais, Deus nos diz que o tempo certo é o dele. Ela nos ensina que a fé verdadeira não precisa de explicação, precisa apenas de confiança. Porque quando Isabel ouviu Maria, ela não questionou, não duvidou, não hesitou, apenas acreditou. E por isso foi cheia do Espírito Santo e proclamou verdades que ainda ecoam. A sua história não foi sobre ser vista, mas sobre acreditar no que não se podia ver. Se você gostou da história de Isabel e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.